galera, tudo bom com vocês? A gente está aqui nessa sexta-feira para trazer mais um episódio, não do Buzzer Beater para vocês. A gente vai trazer mais um episódio do Finta Política, que é o nosso outro podcast. E a gente veio falar sobre o boicote da NBA que aconteceu nessa semana por conta do caso do ataque que Jacob Blake sofreu com 7 tiros nas costas por policiais norte-americanos. Não é isso mesmo, Felipe? É isso aí. Originalmente a gente tinha planejado até variar, sair do tema basquete para Finta Política, mas teve esse acontecimento que acho que naturalmente chamou atenção e que demandava também a gente tanto trazer um conteúdo mais informativo e uma discussão importante para esse momento, e a gente ainda teve o prazer, né, de contar com participação de várias feras aí do meio do basquete, do jornalismo do basquete, autoridades na parte acadêmica dos estudos sobre várias dessas questões que impactam a sociedade, para discutir esse tema tão importante que é o racismo e o ataque, né, a individualidade, o ataque às vidas negras. É isso, é uma baita história, algo completamente relevante, e a gente espera que você curta ouvindo o Buzzer Beater e aqui. E depois corra para o Finta Política. Você pode conferir o Finta Política no twitter.com/fintapolítica e procurando Finta Política no seu feed de podcast favorito. Beleza? Aproveita o episódio aí. Falou! Em 26 de agosto de 2020, os jogadores do Milwaukee Bucks se recusaram a entrar em quadra pelo 5º jogo da primeira rodada de playoffs da NBA de 2019 e 2020. Em seguida, os jogadores do Orlando Magic, seus rivais no confronto, saíram de quadra também. O efeito cascata fez com que todos os jogos do dia 26 e do dia 27 fossem cancelados. O ato do Bucks foi um protesto referente a um caso que aconteceu no mesmo estado em que se localiza o time. No dia 23 de agosto, por volta das 5 da tarde, a polícia de Kenosha, no estado do Wisconsin, foi acionada por uma mulher que dizia que seu namorado não deveria estar presente no local. Chegando ao local, eles tentaram prender o homem identificado na ligação como Blake. O homem então ordenou que seu filho entrasse no carro, que ele também se dirigiu logo em seguida. Em um ato de covardia contra um indivíduo que não oferecia perigo nenhum, um dos policiais agarrou-o pela camiseta e disparou sua arma 7 vezes em suas costas. Jacob Blake, um homem preto de 29 anos, foi baleado na frente de seus 3 filhos, na frente de muitas pessoas que observavam e filmaram a ação desastrosa de uma polícia despreparada e fundamentalmente racista. Ele não reagiu violentamente, ele não ofereceu perigo a qualquer um ao seu redor. O acontecimento reverberou nas notícias e redes sociais. Protestos dos movimentos de Black Lives Matter, traduzindo Vidas Negras Importam, e o assassinato de George Floyd nas mãos de agentes fardados não simplesmente voltaram à tona, eles foram reforçados. Os jogadores do Milwaukee Bucks se juntaram para ler uma declaração oficial. As you can see, we all thank you guys for taking upon your time to stay here with us. We're sorry that it took a little bit more time, but we thought it would be best for us as a team to brainstorm a little bit, educate ourselves, and not rush into having raw emotion, giving you guys things like that. So on behalf of ourselves and our team, we're going to place a statement as a team today and go back and continue to educate ourselves and get better awareness of what's going on, and then speak to you guys later. So we're coming up with a statement now. Team statement. The past 4 months have shed a light on the ongoing racial injustices facing our African American community. Citizens around the country have used their voices and platforms to speak out against these wrongdoings. Over the last few days in our home state of Wisconsin, we've seen the horrendous video of Jacob Blake being shot in the back 7 times by a police officer in Kenosha, and the additional shooting of protesters. Despite the overwhelming plea for change, there has been no action. So our focus today cannot be on basketball. When we take the court and represent Milwaukee and Wisconsin, we are expected to play at a high level, give maximum effort, and hold each other accountable.
We hold ourselves to that standard, and in this moment, we are demanding the same from lawmakers and law enforcement. We are calling for justice for Jacob Blake and demand the officers be held accountable. For this to occur, it is imperative for the Wisconsin State Legislature to reconvene after months of inaction and take up meaningful measures to address issues of police accountability, brutality, and criminal justice reform. We encourage all citizens to educate themselves, take peaceful and responsible action, and remember to vote on November 3rd on behalf of the Milwaukee Bucks. O ato foi repercutido por muitas outras autoridades, incluindo o ex-presidente Barack Obama e o multicampeão e ativista de longa data Bill Russell. A discussão sobre um possível boicote aos demais jogos da pós-temporada entrou em pauta. O resultado foi um grito em uníssono de que há algo muito mais importante do que jogar basquete: a justiça social e a luta antirracista. O ataque covarde a Jacob Blake, o esporte como plataforma de luta contra o racismo e o boicote NBA. Você ouvirá sobre tudo isso agora, nesse episódio de Finta Política. Olá pessoal, quem está falando aqui é o Heitor Facini. E eu sou Felipe Haguerara. E está começando mais um episódio do Finta Política, seu podcast sobre política, sociedade, cultura, economia e história que utiliza o esporte como a cola de todas as narrativas. Hoje a gente veio falar aqui também, novamente, sobre violência policial, violência racista, polícia racista e violência do Estado contra o corpo negro. E esse episódio a gente vale relembrar que não era, vale ressaltar que não era o que a gente planejava. A gente tinha outro episódio planejado para essa semana, mas obviamente a gente teve que fazer um desvio daquilo que estava planejado. A gente queria sair do basquete, né, que a gente tratou dos últimos 2 episódios, mas a gente precisou falar disso devido aos acontecimentos dessa semana, devido ao que estourou na NBA, devido ao que aconteceu nas ruas dos Estados Unidos, que foram grandes atos de covardia. Antes de entrar no assunto, eu gostaria de fazer um agradecimento, porque ao longo do episódio você vai ouvir muitas vozes. A gente pediu ajuda para vários parceiros nossos para participar desse programa e ajudar a construir esse conteúdo, que é um conteúdo importantíssimo nesse momento, que é um conteúdo relevante que precisa de muito cuidado. A gente vai agradecer ao Sidney Gabriel, que é o 2%, que é o youtuber e é um jogador de basquete freestyle. A gente vai agradecer a Ana Carolina Carmo, que faz parte do Pod NBA das Minas, um dos principais podcasts de basquete do Brasil. A gente vai agradecer também ao João Vieira, que é jornalista colaborador do UOL e do Tabu UOL. A gente vai agradecer também ao Sérgio Catembara, que ele é um jornalista do Congo, que ele é graduado em Ciências Sociais e mestrado em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba. Ele é doutorando em Sociologia também pela Universidade Federal da Paraíba e pesquisa influências e novas tecnologias da informação na democratização da África francófona. A gente vai agradecer também a Luiz Fernando dos Santos, que é historiador e é membro do Instinto Esportes, que é um dos grandes perfis do Twitter sobre esporte. Ao João Lima, que é podcaster no 48 Minutos, um podcast sobre basquete. Ao Renan Ronchi, que é na Era do Garrafão, que é um podcast sobre história do basquete. Ao Felipe Souza, que é um jornalista de basquete também, de jornalista esportivo, cobre o NBB, que faz parte, tem um blog, que é o blog do Souza. E ao Jorei Xavier, que é o professor de jornalismo da Unesp, que foi nosso ex-professor. Muita gente participando. Mas, Felipe, o que aconteceu? Qual foi o ato que deu essas manchetes, que fez os atletas se posicionarem dessa forma? Bem, a gente já deu uma noção, né, Heitor, nesse começo. Fica aí meu agradecimento também. Reforço o agradecimento a todas as pessoas que contribuíram para esse assunto relevante. No dia 23 de agosto, que foi o último domingo, né, desde a gravação desse episódio, hoje é dia 27, um homem preto, ele foi mais uma vítima, né, da brutalidade policial. Jacob Blake foi baleado 7 vezes pelas costas por um policial. E tudo isso na frente dos filhos dele, dos 3 filhos, no lugar onde eles moravam, né, com a namorada dele. Não houve qualquer tipo de resistência agressiva, ele apenas caminhou em direção ao carro até depois que a polícia deu a voz de prisão, mas aparentemente isso foi bastante para que um dos policiais, né, que depois foi identificado como Rustin Chesky, decidir alvejar ele pelas costas.
E de cara a gente até já trouxe uma fala da mãe do Jacob Blake sobre esse acontecimento. We really just need prayers. As I was riding through the city, I noticed a lot of damage. It doesn't reflect my son or my family. If Jacob knew what was going on as far as that goes, the violence and the destruction, he would be very unpleased. Até o momento da gravação também, as últimas notícias, as atualizações da situação da saúde do Jacob Blake, ele não havia falecido, não faleceu, e o que acontece é que, mas ele ainda está em estado grave sob observação no hospital. 7 tiros, Felipe. 7 tiros contra alguém que não oferecia nenhum perigo. E vale ressaltar também um fato, que nos protestos que se seguiram, um jovem de 17 anos matou 2 protestantes com tiro, e até agora não aconteceu nada contra ele. Ele não sofreu ação, não sofreu nada perto do que o Jacob Blake sofreu. Muita gente está celebrando ele em redes sociais. Isso, mais uma vez, trouxe à tona a discussão sobre a violência contra a população negra dos Estados Unidos. No penúltimo episódio, a gente tratou do encarceramento em massa do grupo, contando a história da Maya Moore e do Jonathan Irons. A gente trouxe uma estatística que exemplifica bem essa realidade. De acordo com a National Academy of Sciences, um homem negro tem 2,5 vezes mais chances de ser morto pela polícia que um homem branco. Mulheres negras têm 1,4 vezes mais chance de ser mortas do que mulheres brancas. Isso aí, e um outro levantamento alarmante que também veio à tona bastante depois dos eventos que aconteceram com o Jacob Blake, tem um projeto colaborativo chamado Mapping Police Violence, que revelou que só em 2020, houveram apenas 12 dias em que a polícia não matou ninguém nos Estados Unidos. E apesar da população negra compor 13% apenas da população, eles representam 28% do total de pessoas mortas. E eles ainda até trazem um levantamento deles sobre algo parecido com essa estatística da National Academy of Sciences, que é a chance de um homem negro ser morto pela polícia são 3 vezes maior que um homem branco. Mesmo que exista uma propensão 1,3 vezes menor para que eles estejam armados em relação aos homens brancos. E ainda, Heitor, as forças policiais de 8 das 100 maiores cidades dos Estados Unidos, e aí inclui Orlando, que é onde está acontecendo a bolha da NBA, Oklahoma City, Las Vegas, tem uma taxa de mortes de homens negros pela polícia maior do que a taxa de assassinatos de todo o país. E esse levantamento da Mapping Police Violence ainda revelou que desde a morte do George Floyd, que foi brutalmente assassinado por um policial no dia 25 de maio, que foi a temática ainda do nosso primeiro episódio, só houveram 3 dias sem mortes contabilizadas pela polícia. Desde o começo de 2020 até o dia 22 de agosto, a polícia norte-americana foi responsável por 751 mortes. E devemos ressaltar aqui que a violência contra vidas negras não é uma exclusividade dos Estados Unidos. O Atlas da Violência de 2020, divulgado pelo IPEA, revelou que 75,7% dos assassinatos no Brasil foi contra pessoas negras. 68% dos assassinatos contra mulheres foi contra mulheres negras. Um estudo da Rede de Observatórios de Segurança, que analisou os dados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Pernambuco, revelou que 75% das mortes causadas pela polícia foram contra pessoas negras. A taxa geral de homicídios no Brasil é de 28 mortes para cada 100 mil habitantes. Mas quando a gente olha para jovens negros de 19 a 24 anos, a taxa sobe para mais de 200 para cada 100 mil habitantes.
A gente falou com um amigo nosso, que é o Felipe Souza, do blog do Souza, que cobre NBB, que é uma das maiores fontes do assunto sobre o basquete brasileiro como um todo. Olá, pessoal do Fita Política, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, do blog do Souza. Sobre o posicionamento dos atletas negros nesse caso e como eles têm que colocar pra fora isso. Eu, como negro, eu vou tentar me colocar na situação de... Assim, chegou no momento, cara, que não dá pra mais aturar essa situação. Não dá pra gente aguentar mais racismo, não dá pra aguentar mais brutalidade policial, não dá pra aguentar mais o que os negros vivem e sofrem todos os dias, não importa seja nos Estados Unidos, no Brasil, qualquer outro país. Então, a atitude deles é louvável, traz uma simbologia e um aprendizado enorme para os jovens americanos. Isso eu acho que é fantástico. O garoto de periferia, o garoto que é classe média, ele provavelmente vai estar vendo a NBA. E quando a NBA não tiver jogo por causa de um racismo, por causa de uma ação brutal de um policial, isso vai, obviamente, gerar um debate. Estatística por estatística não tem contra o que argumentar. A polícia dos estados brasileiros e estadunidense é fundamentalmente racista. E o resultado disso é um genocídio em massa que toma forma através da violência nas periferias, que são áreas vulneráveis das cidades, onde os casos podem escapar sem uma multidão filmando. Porém, no caso do George Floyd, nesse caso do Jacob Blake mais recente, as câmeras captaram a covardia. Um grito de revolta como esse tomou proporções gigantes durante os protestos pelo movimento Black Lives Matter em várias cidades dos Estados Unidos e voltou a ressoar, inclusive no meio dos esportes. Da mesma maneira que esses atletas se manifestaram, da mesma maneira que eles decidiram utilizar suas posições e até os uniformes como plataforma para a luta contra as injustiças raciais, da mesma forma que esses atletas das mais diferentes gerações se juntaram aos protestos, eles voltaram a agir. Como a gente já falou, no dia 26 de agosto, a última quarta-feira, estava programado para acontecer o 5º jogo da série entre Milwaukee Bucks e Orlando Magic pelos playoffs da NBA. O Magic, inclusive, chegou a entrar em quadra para se aquecer, mas o Bucks tomou outra atitude. Os atletas do elenco decidiram que naquele dia tomariam um posicionamento político através das ações e não apenas do discurso. Sem avisar adversários ou a própria gestão executiva da franquia, eles decidiram boicotar a partida em solidariedade ao Jacob Blake. George Hill, o armador do time, liderou os jogadores ao falar com a imprensa. A gente tem uma fala aqui para adicionar do Serge Katembeira, que é jornalista do Congo, graduado em Ciências Sociais e mestrado em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba, que é doutorando em Sociologia também pela Universidade Federal da Paraíba. Ele fala sobre a atitude muito significativa do envolvimento do Bucks e que tinha que ser com o Bucks. Eu achei a atitude de Milwaukee muito significativa, né? De você decidir não entrar no jogo e depois também o Orlando acompanhar e os outros times. Mas o que é mais interessante ainda para mim foi o papel de Giannis, né? Do campo que não é americano, ele é grego e tem uma origem nigeriana, mas ele se envolveu tanto com a cidade e com o estado onde ele mora que se vê até implicado e quer trazer sua contribuição, né? Então ele tem essa influência no jogo, no time, na liga e de alguma forma acho que ele influenciou também os jogadores do time, deu segurança para eles, né? Adotar essa atitude. É um momento histórico, né? Algumas pessoas inclusive tentaram minimizar, como eu estava vendo numa televisão francesa, tentaram minimizar essa ação porque era só um time, um jogo, mas 1 hora depois já eram 2 times, ou 3 horas depois já eram todos os times e outras ligas se envolvendo também. Então eu acho que ao longo do tempo vamos ter mais perspectiva para analisar isso e se tornará um momento histórico, acho que com o tempo passando. É uma ação que partiu de ações individuais dos atletas do Bucks e que foi virando um conjunto. O Juarez Xavier, professor e doutor do curso de jornalismo da Unesp, que é o nosso ex-professor,
falou sobre o efeito do conjunto e como que ele é importante para esses protestos. Tenho a impressão de que você consegue punir isoladamente um jogador, mas você punir 10, 15, 20 jogadores que assumem uma liderança no enfrentamento contra essa punição, eu acho que fica muito mais difícil. Ele também falou sobre como os movimentos recentes são diferentes de outros que aconteceram antes. Ele se dá depois das grandes manifestações políticas em defesa dos direitos civis, que traz para a rua naquele país a população negra, mas também a população branca, que percebe que a sua omissão no enfrentamento ao racismo tem provocado a morte em escala industrial de jovens negros e hispânicos naquele país, além do processo de encarceramento. Isso é novo, né? Nós precisamos observar o que vai acontecer a partir de agora. Os outros boicotes se deram num processo, sem dúvida alguma, de espelhamento com a mobilização social, mas não na magnitude que nós vimos nesses últimos meses. Por fim, ele também complementa falando um pouco sobre quais os objetivos e efeitos que isso pode ter na bolha e na sociedade. Eu acho que ela tem três ações fundamentais. Tem essa econômica, que ela é grande mesmo, deve provocar, penso eu, alguma reação por parte dos setores que dirigem a Liga. Tem uma de caráter social, essa atitude se alinha com o maior movimento político da história dos Estados Unidos nos últimos 50 anos, se associa a uma leitura da violência estrutural racista nos Estados Unidos. E uma terceira dimensão que eu tenho convicção e espero que isso seja impactante o suficiente para impactar o processo eleitoral naquele país, levar jovens que vivem a violência e que se solidarizam na luta contra a violência, portanto jovens negros, brancos, hispânicos e todos os grupos sociais, se mobilizem para, no processo eleitoral, afastar da direção daquele país, espero que no futuro nós possamos fazer a mesma coisa em relação ao Brasil, o defensor de uma necropolítica que afeta sistematicamente a população que está sendo atingida pela pandemia e pela violência racial. Os atletas basicamente entenderam, fazendo esse ato, que as coisas que estavam acontecendo na bolha não estavam tendo efeito nenhum na sociedade, que precisavam de mais coisas. A gente falou com a Ana Carolina Carmo, que é do Pod NBA das Minas, e ela falou um pouco sobre esse sentimento. Então foi uma forma deles dizerem: a bolha só está mascarando o que está realmente acontecendo. Nós não vamos entrar em quadra por isso. Foi um protesto muito válido, na verdade. Eu, sinceramente, bato palmas para essa atitude. Eu gostaria muito que outros esportes, até mesmo aqui no Brasil, esse tipo de coisa acontecesse, né? Porque, infelizmente, a gente não acaba comparando, sabe? Porque a gente vê a magnitude da NBA nos Estados Unidos e aí uma equipe faz isso, uma equipe faz isso, fazendo com que toda a liga ela pare o seu processo, já causa um impacto imenso no país. Então você imagina se essas coisas acontecessem aqui no Brasil, ia ser uma coisa assim, caramba. Também falamos com o João Lima, do podcast 48 Minutos, que disse um pouco sobre a questão do sentimento que a bolha não bastava. Eles perceberam que existia uma possibilidade de, ao ir para a bolha, o movimento perder um pouco da força, seja só pelo fato de ter jogos, ter outra coisa para se comentar e se falar, né, tira um pouco o foco do movimento, da manifestação e tudo que eles estavam querendo aumentar a força, né, participação de muitos atletas e tudo mais. Então, não imaginavam que, inclusive durante a bolha, fosse acontecer mais casos abomináveis como aconteceram. A atitude repercutiu muito nos seus colegas de profissão, ex-jogadores e atletas de outras modalidades, manifestando apoio nas redes sociais. O Donovan Mitchell, LeBron James, John Wall, Scottie Pippen. A fala que você vai ouvir agora é do ex-jogador e hoje analista esportivo Charles Barkley, em entrevista à CNN. White players are, they've been amazing, but they don't want to live with the pressure that these young black guys are going through every day. And if you look at just in the last couple of months, going back to Ahmaud Arbery, Mr. Floyd, you had the young lady who was screaming at the black guy in New York,
Now you got Mr. Blake who just got shot. It's something all the time. I admire these guys for standing up. Outro que se manifestou sobre o assunto foi o treinador do Los Angeles Clippers, Doc Rivers, que em uma fala bastante emocionada, ele ainda destacou que a luta não é por desmonetizar a polícia e os seus agentes, afinal o próprio pai dele foi policial, mas sim para que eles cumpram o seu papel primordial, que é o de proteger as pessoas, inclusive as vidas negras, e não assassiná-las com base na cor da pele e onde ele mora. E aí você pode ouvir também aí a fala do Doc Rivers. Convention, and they're spewing this fear, right? Like, all you hear is Donald Trump and all of them talking about fear. We're the ones getting killed. We're the ones getting shot. We're the ones that we're denied to live in certain communities. We've been hung, we've been shot, and all you do is keep hearing about fear. It's amazing to me why we keep loving this country and this country does not love us back. And it's really so sad. Like, I should just be a coach. And it's so often reminded of my color. You know, it's just really sad. We got to do better. But we got to demand better. Like, we got, you know, it's funny. We protest and they send riot guards, right? They send people in riot outfits. They go to Michigan with guns and they're spitting on cops and nothing happens. The training has to change in the police force. The unions have to be taken down in the police force. My dad was a cop. I believe in good cops. We're not trying to defund the police and take all their money away. We're trying to get them to protect us, just like they protect everybody else. O resultado disso tudo foi um debate entre os jogadores e seus representantes sobre boicotar o restante da pós-temporada em uma forma de protesto político. A NBA então decidiu adiar os jogos entre Bucks e Magic, que foi boicotado, foi em que o Bucks não entrou em quadra, Oklahoma City Thunder e Houston Rockets, que também aconteceria e que os jogadores já estavam planejando boicotar a partida, e entre Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers. A medida também repercutiu em outras ligas, outros esportes, então a WNBA adiou 6 partidas do seu calendário mais próximo, a MLB, que é a liga de beisebol, adiou 3, a MLS, que é a liga de futebol dos Estados Unidos, decidiu adiar 5. E aí o que você vai ouvir agora é a Elizabeth Williams, que é jogadora da WNBA, e ela foi a porta-voz de um comunicado oficial que elas desenvolveram sobre o caso Jacob Blake. After speaking with representatives from teams playing tonight, as well as our WNBPA leadership, the consensus is to not play in tonight's slate of games, and to kneel, lock arms, and raise fists during the national anthem. We stand in solidarity with our brothers in the NBA, and will continue this conversation with our brothers and sisters across all leagues and look to take collective action. What we have seen over the last few months, and most recently with the brutal police shooting of Jacob Blake, is overwhelming. And while we hurt for Jacob and his community, we also have an opportunity to keep the focus on the issues and demand change. These moments are why it's important for our fans to stay focused, hear our voices, know our hearts, and connect the dots from what we say to what we do. We encourage everyone to go and register to vote now, today. If you truly believe that Black Lives Matter, then vote. Go and complete the 2020 census now. Don't wait. If we wait, we don't make change. It matters. Your voice matters. Your vote matters. Do all you can to demand that your leaders stop with the empty words and do something.
Isso gerou um grande efeito cascata também, né? A gente falou também com o João Vieira, que é jornalista do UOL e do Tab UOL, que ele fala sobre como a NBA vem se tornando uma referência na questão desse posicionamento, remontando o caso do Donald Sterling, ex-dono do Los Angeles Clippers. Que ele traz uma divisão de patamar muito, muito relevante para a NBA, porque é o seguinte, a partir de agora, eu acredito que a NBA não tem mais muita escolha de como proceder com o seu futuro. A NBA vai precisar ser mais vocal, a NBA vai precisar ser mais barulhenta em relação à sua posição política e à sua posição social perante a comunidade americana, principalmente a comunidade negra dos Estados Unidos. Quando a gente teve o caso do Donald Sterling nos Los Angeles Clippers, precisou os atletas dos Clippers ameaçarem boicote, os atletas dos Clippers entrarem em quadra, se recusando a utilizar a marca da equipe de Los Angeles por conta do Donald Sterling, para que o Adam Silver tomasse uma atitude de tirar ele de impedir, de expulsar ele da liga e tirar ele da posição de dono da franquia. Então, isso mostra que o poder de voz da NBA está com seus atletas. A gente também falou com o Sidney Gabriel, o youtuber do canal 2% e jogador de basquete freestyle. Mesa total, mano, 2% falando aqui. Que ele também relembrou esse fato, esse caso. No Clippers mesmo a gente teve um caso do proprietário racista, e isso a gente tá falando dessa década ainda, foi o que, 2014, esse acontecimento. Entraram em acordo com os donos das franquias para voltar às atividades a partir de sexta ou sábado, apesar de que franquias como Los Angeles Clippers e o Los Angeles Lakers tenham votado e tenham tido a intenção de encerrar a temporada 2019-2020. Esses casos de boicote têm um efeito muito prático, que é a perda de dinheiro. Aqui a gente também tem mais uma fala do Serge Katembara, que é o jornalista do Congo, que também é doutorando em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba. Ele explica um pouco dos impactos financeiros que isso pode ter e como isso pode mudar a questão da NBA. Um boicote sempre tem efeito sobre o dinheiro e a questão de direito televisivo, por exemplo, né? Você perder 2 dias ou 3 dias de difusão da NBA tem um impacto consequente sobre patrocínio, sobre publicidade na TV, horário comercial, essas coisas, e a audiência também. Isso tudo tem muito impacto financeiro, né? Sobre os anunciantes, quer dizer, as empresas que passam suas propagandas durante os jogos, os próprios direitos televisivos que são distribuídos entre os clubes, e os donos vão sentir esse efeito, né? E muita gente vai perder dinheiro, muita gente já perdeu dinheiro com isso, e até provavelmente pode se esperar alguns tipos de retaliações, né, no futuro, não sabemos, mas o fato é que perder dinheiro sempre é a melhor forma de você ter uma reação imediata. Inclusive, para pensar um pouco o futebol, quando tem racismo, os árbitros costumam punir o jogador, a vítima costumam proibir que ele saia do campo e tal. E o jogador camaronês já falou várias vezes, né, que a única forma de você parar isso seria mexer de alguma forma com o dinheiro. Só que no futebol os jogadores não têm o poder que o jogador de basquete tem na NBA, né? O futebol é uma administração bem diferente, então você não consegue ter ações desse tipo. Mas na NBA os jogadores conseguiram ao longo da história ganhar um certo poder e de forma a poder organizar esse tipo de ação. Então, sim, os efeitos sobre a questão do dinheiro financeiro vai ser muito forte e provavelmente por isso você está vendo uma movimentação, né, até dos donos da própria liga e tal. O Sidney Gabriel, 2%, diz como os protestos vão atingir o bolso dos mais ricos. É um efeito dominó, né? Porque tudo que tá ali em volta na bolha, toda aquela estrutura que foi montada para aquele jogo ali, televisão, os caras pagam para transmitir, patrocinador paga para colocar a marca ali na transmissão,
e tem todo esse esquema envolvido, né? Então, quando você cancela um jogo, cara, é muito dinheiro perdido. Então, assim, você pode achar que não. Muita gente pode achar que não dá nada, mas dá, cara, dá. Imagina o cara que tirou milhões do bolso, né, do bolso da empresa, para aplicar ali naquela partida e simplesmente a partida não vai ter devido a um protesto. Então, esses caras aí, os bilionários, eles começam a pressionar os caras que estão acima dele, né? Que são os políticos, né? A polícia. A Ana Carolina, do Pod NBA das Minas, também complementa com isso. Eu vou falar para você a fala de um amigo meu ontem que eu gravei num podcast com ele, e ele falou uma coisa bem interessante. Ele disse que é assim que o capitalismo funciona, as coisas começam a funcionar quando impacta diretamente no bolso, né? Então você imagine que a NBA, só com a parada de ontem, deve ter tido um prejuízo de bilhões de dólares, né? Então eu acho que os jogadores continuando fazendo isso, eles vão repensar algumas atitudes. É óbvio que isso não vai mudar o problema, isso não vai fazer com que o problema acabe, né? Porque o buraco é muito mais embaixo. Nós estamos vendo apenas a ponta do iceberg. Mas é uma forma de fazer com que os donos das franquias se movimentem, façam alguma coisa para a sociedade, sabe? De alguma forma, eles não necessariamente interferir, mas tipo, de alguma forma, eles se levantem contra essa violência. A gente tem também uma fala do Renan Ronchi, Na Era do Garrafão, que fala sobre a questão do dinheiro também. Porque quando a gente olha a história, tanto do esporte como da sociedade como um todo, a gente vê que a mudança ela só vem com atitudes e ela só vem quando ela impacta no bolso de quem importa, de quem tem o poder da mudança, né? Na NBA a gente tem inúmeros exemplos disso. A gente conversou também com o Luiz Fernando dos Santos, que ele é historiador e é membro do Stick to Sports, que é um perfil do Twitter, um blog que tem uma ideia muito parecida com a nossa do Finta Política, de que você não se pode falar do esporte dentro apenas do esporte, descolado do resto da sociedade. Ele fala que a mudança vem quando se incomoda os maiores, os detentores do poder. Quando a gente fala de protesto, manifestações, a gente sempre tá citar que a gente deve incomodar a classe dominante, não importa como, mas a gente sempre deve incomodar, fazer com que eles fiquem com ódio, com raiva e principalmente incomodados que tentam sair da sua zona de conforto. E atitudes como a do Bucks, como a do Colin Kaepernick, incomoda essa classe. Eles se sentem muito incomodados com isso, porque afetou. A atitude do Bucks ontem não teve um efeito só de protesto, teve um efeito, desencadeou um efeito financeiro. A TV deixou de ganhar, os patrocínios deixaram de ganhar, muita gente deixou de ganhar dinheiro que sustenta essa classe racista, essa sociedade racista que vivemos. E a atitude do Bucks incomodou bastante isso. Mas os protestos e o boicote contra o racismo não são uma exclusividade do presente. Para que esses atletas conseguissem chegar nesse patamar de conquistas e protesto, para que tivessem essa voz, muitos dos outros pavimentaram o caminho. E isso em diversos esportes. A gente teve Jack Robinson abrindo as portas no beisebol, Nathaniel Clifton, que foi o primeiro a assinar com a franquia da NBA, Chuck Cooper, que foi o primeiro a ser escolhido no draft, James Worth, multicampeão pelo Showtime Lakers, falou sobre a abertura de espaço que esses atletas trouxeram e como os atletas de hoje aproveitaram a plataforma para manter o espírito de luta vivo. It's been a tough week. It's been a tough year. It's just been really tough witnessing, all the things that we've had to endure. And, there was a time in sports where black people weren't even allowed in sports. In baseball, we know Jackie Robinson broke that barrier. Earl Lloyd broke it, and Nat Cooper broke it in the NBA, and so on and so forth. So for a long time, if you were black and you were an athlete, you couldn't say anything, or you would be blackballed like Muhammad Ali was, or like Floyd was, who in baseball became a free agent and said, I can play where I want to play. And so there's been examples of systemic racism. And now that our current
players, because when you're only making $300,000 a year back in the 80s, or you had a choice: lose my family, lose my job. There's a lot of pressure. But now these guys have a bigger platform. And that platform is due to guys like Jim Brown and Bill Russell, Muhammad Ali, and so on and so forth, Jackie Robinson, who lay down and risk everything so that these current day players now, particularly now, who not worrying about a salary, and a lot of them come from those neighborhoods. LeBron James was born in Akron, Ohio, homeless mother. It's not the first time he's seen this. It's not the first time these players have seen it. They've lived it. So that's power, to be able to pull your rank. E na história da NBA, a gente teve ainda acontecimentos semelhantes, de boicote para protestar contra o racismo que esses atletas enfrentavam diariamente. Bill Russell, dono de 11 títulos da NBA, tomou uma atitude louvável em um jogo amistoso de 1961. A partida de exibição era para celebrar um colega do seu time e do time adversário que haviam jogado na universidade. Porém, quando o restaurante local da cidade de Lexington recusou a se atender seus colegas de time, e Sanders e Sam Jones, todos os atletas negros do Celtics boicotaram a partida e se recusaram a entrar em quadro. Houve essa história na voz da própria lenda do Celtics. There were not that many violations for me personally because I would not permit it. Okay. What about the attempt to violate? Oh, there were a lot of attempts, but you know, I just don't let. Okay. One of the big examples is we were down in Lexington, Kentucky, and we were supposed to play an exhibition game, and they were going to honor one of my teammates and one of the guys from the other team that had played there. So we got ready. Casey was my roommate. He went to go down and get a pregame meal at the hotel, and they wouldn't serve him. So Casey comes back and tells me that, because I was getting ready to go meet him, he says, "Where you going?" I said, "Going." He says, "They won't serve you down there." So I said, "Well, Casey, that's the best thing you said to me in a long time." And he says, "What do you mean?" I said, "I'm going to go home." I went in the room and I called Eastern Airlines and I said, "When's your next flight out of here?" They said, "Where do you want to go?" I says, "Boston's my first destination, then New York and Washington, and if you don't have anything going in those three places, then Chicago. But I want to get out of here." They said, "We got a flight that goes from here to Washington to Boston. I want a seat on it." So Kay says, "You're not going to leave me?" I said, "Okay, 2 seats." Then Sam and Sats came in the room. They says, because they had experienced the same thing. And I said, "Well, you're not going to leave us." So I said, "I want 4 seats." And then there's the rookie. We couldn't find. He'd been out for a walk. We couldn't find him. So I called Red and said, "Red, I'm going home." He said, "It's been a long trip. Well, what time's the flight tomorrow?" I said, "Oh, no, that's not tomorrow." I said, I got a 7 o'clock flight out here tonight. He said, "What are you talking about?" I said, "I got a reservation on a flight out here at 7 o'clock tonight." He said, why? What? I said, "Well, went down to eat in the restaurant. They wouldn't serve us. I'm going to go out and get a good meal." So he said, "Wait a minute, let me find out what's happened." So he called back about 5-6 minutes and said, "Everything's okay." "What is okay, Red?" "What do you mean okay?" "Well, this hotel is the owner, and he's the general manager also. And he's invited you guys to have dinner with him in his suite. And I'll clean it up for you." I said, "Who the hell is he to think that I want to have dinner with him?" Yes. I'm not interested in socializing with him. I don't know him. And I don't want to have dinner with him. Who the hell is he? Mas como que a gente pode olhar isso pensando no futuro, pro futuro? Os nossos convidados, eles falaram um pouco sobre isso. O 2%, o Sidney Gabriel, ele disse que muitas pessoas vêm saindo debaixo do pano. E devido aos nossos... as pessoas que estão no poder hoje em dia, as pessoas estão saindo cada vez mais debaixo do pano. Tá aparecendo muito mais racista, tá aparecendo muito mais homofóbico, tá aparecendo muito mais machista, tá aparecendo muito mais xenofóbico. Tudo isso por causa das pessoas que estão no poder. Porque para eles tudo isso é normal, né?
tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Para eles isso aí é uma atitude normal. Então isso aí dá a chance para esses caras saírem debaixo do pano, né? A Ana Carolina já diz que isso vem sendo histórico já. Esse boicote, na verdade, já está fazendo história, né? Porque ele já está fazendo história. A gente teve o primeiro boicote lá com o Bill Russell, pedindo para que mais negros entrassem na NBA, funcionou, tem muito negro na NBA. E a parte mais engraçada é que a NBA foi uma liga meio que criada por negros, né? E depois houve toda essa questão da segregação norte-americana e a liga acabou sendo predominantemente branca. E aí eu acho que vai ser um impacto muito grande, sabe? É um impacto porque nós estamos falando de uma das maiores ligas de basquete do mundo. E nós estamos falando de uma liga que resolveu parar por conta dos protestos. Os jogadores abriram mão de salários altos, sabe? Abriram mão de entrar em quadra, de fazer o que ama, para defender aquilo que eles acreditam. Então, isso é imenso. O João Vieira, jornalista do UOL, ele ainda ressalta o poder da voz dos jogadores. Se a Liga não suportar isso oficialmente, se a Liga não der suporte oficial para esse tipo de posicionamento dos atletas, vai ser muito difícil da gente conseguir ter paz na temporada que vem. Porque é muito possível que casos de violência policial contra pessoas negras aconteçam de novo. Isso não vai acabar de uma hora para outra. E nos momentos em que isso acontecer, os atletas vão se posicionar. O Sergê Catembara diz que mesmo que não tenhamos uma ação feita, que não é necessariamente responsabilidade dos atletas conseguir essa ação, vai ser importante o debate realizado. Sobre o impacto histórico, eu acho que temos que separar duas coisas, né? Provavelmente não acontecendo nada imediatamente nesse caso, por exemplo, no sentido das violências continuarem, de termos mais negros assassinados e tudo, não significa necessariamente que nada tenha acontecido. O fato de você ter tido a liga parada, o mundo tudo repercutindo, a mídia falando disso, já é um avanço. Então, tem um ganho do ponto de vista da visibilidade da causa racial, que está retomando a centralidade, né? Que já é um avanço. Eu acho que não é uma coisa que a gente pode negligenciar. Eu acho que nesse ponto de vista o papel do jogador da NBA é fundamental, no sentido de que eles conseguem trazer esse debate como central na agenda pública. E depois a gente também não pode responsabilizar eles demais, no sentido de esperar que com eles vai diminuir, por exemplo, o número de mortes dos negros nos Estados Unidos, vai diminuir o número de encarceramento em massa, ou que os negros vão participar cada vez mais nas votações para as eleições, e tudo. Ou seja, são mudanças estruturais que têm que acontecer, e aí você tem um papel político que vai ser importante nesse sentido. Então, eu acho que o impacto precisa ser visto separando essas diferentes esferas, né? Para não trazer um peso muito importante nas costas dos jogadores, que não é a responsabilidade deles. Eu acho que historicamente isso vai ser um movimento recordado, porque eu acho que depois dos anos 70 é o movimento mais forte que tem sobre a questão racial nos Estados Unidos. Você teve um momento dos anos 90 também, com a agressão de Rodney King por policiais, que deu origem a várias violências em Los Angeles. E depois, na sequência, teve o caso de O.J. Simpson, que também mobilizou as populações negras e brancas, as comunidades umas contra as outras. Mas nesse caso aqui você está tendo uma mobilização geral da população negra e branca juntas para tentar modificar um pouco a coisa, né? A gente está vivendo um momento onde o discurso antirracial tem uma aceitação maior dentro da população. Então, nesse sentido, eu acho que é um momento histórico. A gente também tem uma fala do Luiz, do Instituto Esportes, que diz que a importância que isso vai ter no futuro, que historicamente isso vai ser gigante. Eu, como historiador, acredito que daqui a 20, 30 anos, ou até mesmo 10, esses eventos serão debatidos em escolas, principalmente escolas americanas, tendo livros didáticos brasileiros, que foi uma atitude nunca vista durante esse século XXI, não lembro aqui de cabeça, atitude tomada durante o século XXI como essa, aqui ou qualquer outro lugar. E é um marco histórico
gigante. Não sei como é que vai ser chamado no dia que jogadores não quiseram optar por não entrar, o dia D dos jogadores, da luta dos jogadores da NBA contra o racismo, mas é um marco histórico do tamanho do mundo para isso. A gente que tá vivendo, você, o pessoal do Chique, o pessoal do Twitter, o pessoal do Brasil inteiro, a gente não tem o tamanho do que foi feito ontem. Só vai ser essa noção daqui a uns 10 anos, quando nossos filhos, nossos sobrinhos, netos, pessoas mais novas, vizinhos, perguntarem como foi aquele determinada atitude dos jogadores da NBA naquela época. O Renan Ronchi, na Era do Garrafão, disse que precisamos ter um distanciamento histórico para a gente entender o que está acontecendo, mas o potencial é imenso. Então, a história também nos ensina que é necessário um certo distanciamento temporal dos acontecimentos para a gente entender o legado deles, para a gente entender o que eles disseminaram. Então, eu acho que também não dá para dizer exatamente quais serão os desdobramentos desse tipo de atitude. Eu não sei se isso pode acarretar positivamente em mudanças, em reformas que estão pedindo nos Estados Unidos, pode ser uma pressão. É ano de eleição agora, então obviamente esse tipo de atitude ajuda a disseminar a mensagem de que as coisas não estão certas, e isso com certeza pode ter um impacto nas eleições. Então eu acho que não é muito cedo para a gente falar em desdobramentos históricos, em legado e em impacto, mas eu imagino que isso tem um potencial de mudança muito grande, indireto, na sociedade dos Estados Unidos. O João Lima, do podcast 48 Minutos, diz que a NBA, se não tivesse campeão, teria um peso maior. Mas como vai ter, pode ser que a gente não tenha um efeito tão grande assim. Eu não sei até que ponto esse movimento, se ele vai ficar sendo quebrado assim, né? Primeiro eu protesto, depois eu jogo, aí eu vou protestar, mas daqui a pouco eu já volto também. Eu acho que ele perde um pouco a força. Teria que ser algo mais duro, vamos dizer assim, né? Se vai parar, para por 1, 2, 3 semanas, eventualmente não termina a temporada. Eu falei isso no nosso diário de ontem. Falei ontem no Diário 48 que os jogadores tinham uma cartada muito grande, uma carta na manga grande agora, porque a NBA poderia não ter um campeão esse ano, simplesmente por causa da pandemia, por causa da Covid-19. E não, eles voltaram. E agora a NBA poderia não ter um campeão por decisão deles, né? Para mostrar que eles são as figuras mais importantes nesse processo. E eu acho que isso seria muito forte. E aí eu falo assim de um processo historicamente para ser jamais esquecido. Por fim, o Juarez, professor doutor da Unesp, completa dizendo que isso não vai ser ignorado, porque no mundo de hoje não tem como isso ser ignorado. E eu tendo a crer que, independente dos resultados imediatos, os resultados mais a médio e longo prazo dão razão para essas manifestações e mostra que elas são profundamente positivas, em especial no cenário que nós estamos vivendo hoje, em que as pessoas compreendem que o racismo é um problema sério. Já tinha sido apontado nos anos 60 a partir de um grande estudo feito naquele país, mas ele vem aprofundando cada vez mais diferenças abissais entre brancos e não brancos na sociedade norte-americana, e essa percepção ela se torna muito mais aguda e generalizada. Então eu acho que a punição fica mais difícil e acho que os resultados tendem a ser muito mais positivos em função das circunstâncias que cercam essa ação de boicote dos jogadores da NBA em protesto contra a violência policial e que tem uma cobertura global. A situação é diferente, provavelmente os resultados serão diferentes, e acho que a possibilidade de punição serão limitadas e as repercussões positivas serão ampliadas no contexto que nós estamos vivendo. Bom, Felipe, eu acho que eu concordo com boa parte dos nossos convidados que a gente está vivendo um momento histórico que vai ser relembrado, né? Porque uma das coisas que eles pontuaram que eu acho muito interessante é que no início, quando a gente estava entrando no momento de pandemia, a gente teve os atletas parando por causa da pandemia.
E agora eles pararam por causa dos atletas. E eles meio que falaram, a gente vai parar, a gente vai ter que tomar uma atitude, porque isso não dá como a gente vai estar. Eles mostraram muito a sua força perante a voz e perante eles começarem a pautar a sociedade, né, Felipe? Sim, é sempre o recurso interessante que, por mais que exista aquela instituição por trás que movimenta muito dinheiro e que ganha muito dinheiro, inclusive na forma desses donos e dos executivos, no final das contas, quem tem o poder, quem está nas plataformas para evidenciar e elaborar discursos e tomar posicionamentos, são esses caras, são os atletas que acabam sendo as referências para o resto da sociedade, né? E para os jovens, principalmente. E ter essas pessoas tomando atitudes dessa proporção, que impactam, inclusive, no próprio fluxo de dinheiro desses caras maiores, a gente começa não, né? Porque, na verdade, isso, de certa forma, a gente pôde ver que foi um caminho aberto, mas evidencia o potencial que esses caras podem ter e nos faz até desejar que, agora trazendo para a realidade do Brasil, que algo semelhante pudesse acontecer aqui com o futebol, né? A gente está num momento peculiar do esporte como um todo, né? A gente está num ambiente controlado, no caso da NBA, da WNBA, sendo acontecendo em bolhas. No caso do esporte, que não está acontecendo com o público, mas tanto para o caso da violência policial, quanto no caso da pandemia, a gente percebe que o esporte voltando deu uma alienada no assunto. A gente que está no meio do esporte, que a gente está acompanhando, que a gente acompanha com afinco, a gente vê que o debate não está sendo tão forte como parecia que ia ser no início das bolhas, no início dos protestos, no início da volta do esporte. Parece que o esporte realmente deu uma apagada no que estava acontecendo. Obviamente, porque é uma válvula de escape, todo mundo encara como uma válvula de escape para dar uma aliviada, mas virou entretenimento puro boa parte das vezes. Sim, com certeza. Em grande parte, muita gente até, imagino que esperava que voltasse o quanto antes possível dentro dos termos de segurança para ter esse alento ao momento ímpar que a gente vive hoje, mas eu acho que é principalmente importante e interessante ver que esses atletas, né, as pessoas que estão nesses holofotes, olham, e aí a gente evidencia o caso da NBA, olham eles mesmos veem o esporte de uma maneira muito parecida com o que a gente acredita, né, que é justamente algo que passa e vai muito além. A gente ainda, você falou do caso dos jogadores brasileiros, tem também o caso que uma das coisas que a NBA e os jogadores da NBA conseguiram com muita força é eles conseguirem ditar todo o ritmo, né? A gente tem aqui muitos jogadores gigantes, mas a gente pode relembrar o caso do goleiro Aranha, né? Que denunciou que estava sofrendo racismo, ele era um goleiro a nível nacional e depois foi relegado ao ostracismo por conta de tudo que ele fez, né? É um caso complicado também. Eu adoraria que isso acontecesse no Brasil, mas eu não consigo ver isso acontecendo. Primeiro porque a gente não tem uma ideia muito solidificada dos atos racistas no Brasil, porque o brasileiro não se acha racista. A gente não tem muitos casos de jogadores negros que não se identificam como negros, e falta essa consciência de classe, essa consciência política por parte deles, né? Sim, faz sentido. Dá para dizer que você tem algumas referências, talvez, que possam estar surgindo em novas gerações um pouco mais politizadas no Brasil. Se eu não me engano, tem um jovem que surgiu no Vasco, Lucas alguma coisa, não é? Que sempre que ele já colocou a boca na imprensa para denunciar e falar sobre esses casos, sobre casos de racismo, sobre casos de violência na favela. Mas de fato, e a gente pode abrir uma grande lista, né, que vai além do Aranha. A gente lembra também do caso do Fabrício no Inter, que ele foi mais ostracizado pelos atos dele, por mostrar o
o dedo do meio para a torcida do que, de fato, a pessoa que proferiu as injúrias raciais lá, ou foi racista, foi punida ou foi trazida para discussão, sendo denunciada, né? Então, a gente tem justamente esses dois fatos, né? Você tem uma ausência dessa consciência no meio dos atletas e uma espécie de analfabetismo político e cegueira por parte também de quem assiste, né? Que ainda acredita que o que acontece dentro do campo ou de um ginásio tem que ficar lá e só no meio do esporte. É o melhor jogador da NBA na atualidade, um dos melhores da história, que é extremamente politizado e é extremamente gesticulado, que fala pelo próprio povo. É um cara que dá o exemplo, esse exemplo é seguido por ser o LeBron James, que tá falando, que é um cara completamente respeitado. A gente pode lembrar que Kyrie Irving foi um cara que alertou que a bolha não ia ser tão efetiva. E muita gente deixou de dar muito valor para o que ele falava porque era o Kyrie Irving. Isso é importante ressaltar porque esse exemplo é passado adiante, né? Sim, com certeza. A gente entende que muitas vezes os grandes eventos esportivos de grande proporção, coisas do tipo, eles acabam, no final das contas, funcionando como uma política de pão e circo, né? A nossa atenção geral acaba se desviando das demandas da sociedade. E isso não é... Eu não acredito que seja só um papo clichê, eu acho que é uma realidade bem evidente, sim. É legal falar desse fato do LeBron James, porque isso também acaba se reproduzindo nas próprias próximas gerações de jogadores da NBA. Você tem o Giannis Antetokounmpo, que é filho de nigerianos. Você tem vários outros jogadores que vão entrando na liga e jogadores relevantes, os principais jogadores da modalidade, que acabam se envolvendo intrinsecamente com esses movimentos, né? A gente lembra nos movimentos de protesto à morte do George Floyd, quantos atletas lideraram passeatas, falaram publicamente nessas passeatas. Então, é bem relevante você ter uma referência e você ter a reprodução disso. A gente trazer para isso, eles estão em grupo. Né? O grupo é mais forte, é uma coisa que o Juarez falou na fala dele, que você consegue punir um atleta individualmente, como, por exemplo, o Aranha foi punido sendo relegado ao ostracismo, como o Colin Kaepernick foi punido perdendo a chance dentro da NBA. Aliás, interessante, dia 26 de agosto foi o dia que completou 4 anos que o Colin Kaepernick se ajoelhou. É bem relevante a gente trazer esse dado também. Mas, depois de tudo isso, quando você tem um grupo, como que você vai punir o grupo inteiro? Como que você vai punir um LeBron James? Como que você vai punir um Kawhi Leonard? Não tem como, cara. Não tem como. E você tem o apoio também da mídia esportiva de lá, né? É lógico que você acaba tendo casos de manifestações contra, ou de alguns jornalistas e analistas contra os protestos, mas você vê muitos jornalistas relevantes e até controversos da mídia norte-americana respondendo em apoio a isso, e até por um ponto de representatividade, porque muitos atletas que trabalham com basquete lá e que comentam basquete são ex-jogadores negros. Teve o caso do Charles Barkley, que falou para a CNN, o Kenny Smith, que é colega no NBA on TNT, com o Charles Barkley, ele saiu do programa em solidariedade ao Milwaukee Bucks. Então, você tem até um fator da mídia também que acaba sendo importante para essa luta, que não está sendo só pelos jogadores, né? Acho que é até importante e relevante a gente colocar esse áudio do Kenny Smith saindo, porque, cara, é poderoso aquilo. Kenny, this is tough. I mean, right now my head is like ready to explode, like just in the thoughts of what's going on. And I don't know if I'm even appropriate enough to say it, what the players are feeling and how they're feeling. And I haven't talked to any of the players. I'm just like coming in, even like driving here and getting into
into the studio, hearing calls and people talking. And for me, I think the biggest thing now is to kind of, as a black man, as a former player, I think it's best for me to support the players and just not be here tonight. And figure out what happens after that. Yeah, I just don't feel equipped to do that. Poderoso ele fazendo isso em rede nacional, transmissão, porque é uma coisa que também, não lembro se alguém falou aqui, mas que eu ouvi, quando isso é de surpresa, os donos, a NBA, não tem como se preparar. Então, causa um impacto muito grande, muito maior. Sim, por isso que o Milwaukee não avisou a diretoria, né? Exatamente, estava acontecendo um papo pelo Toronto Raptors, pelo Celtics, mas eu acho que se o Milwaukee avisasse, o impacto não ia ser tão grande porque isso ia vazar. A gente descobriu que o Milwaukee não ia entrar na hora do jogo. Eu acho que isso foi sensacional por isso. Foi incrível. E tem que dar um pouquinho, assim, de também parabéns pro próprio Milwaukee, pra própria organização, por ter dado o apoio pro time mesmo depois da ação de protesto, né? Gente, porque, como que a gente pode falar, a NBA teve uma mudança muito grande, né, com o passar desses últimos anos. Então, é relevante e é esperado isso acontecer, né? Com certeza. E eu acho que a gente tem que esperar, ver qual vai ser o reflexo. Já é muito gigante, eu acho que um boicote que seja 2 dias já é muito gigante dessa forma. Ver como eles vão se posicionar daqui pra frente. E eu acho que a força dos atletas é cada vez maior por conta disso, porque são exemplos que vão ser passados adiante. Com certeza. E a NBA é a plataforma ideal para isso, né? É um esporte global, mais até do que a NFL, do que a MLB, qualquer outra dessas grandes ligas norte-americanas. É a maior liga do segundo maior esporte do mundo, né? Exato. Bom, eu acho que é isso, né, Felipe? A gente encerra aqui mais um episódio, talvez o episódio mais grandioso do Finta Política, a gente pode dizer isso, Felipe? Opa, muitas participações ilustres e muitas falas relevantes, né, cara? Deu até gosto de fazer um conteúdo desse. A gente encerra aqui mais um episódio do Finta Política. Semana que vem a gente está de volta. Relembrando, sigam o Finta Política no Twitter, que a gente posta muito conteúdo lá. Acompanhe o Finta Política no seu feed de podcast favorito. É isso, galera. Até semana que vem. A gente está de volta. Falou, é nóis. Tamo junto. Valeu!